sabe? Pra falar a verdade, no começo da review eu queria fazer a mesma piada que eu fiz na review de Farofeiros e começar comendo alguma coisa. Eu queria começar comendo Toblerone, mas na minha cidade simplesmente não existe Toblerone. Então... Ei, já tem café. Por que a gente não começa logo com isso, né? Aviso: esse vídeo contém spoilers da série como um todo. Se você não viu, não estrague sua experiência com Branquela aqui. Você foi avisado. Ingenuidade. Aquele que é inocente, sincero, simples. Inocente, que não demonstra malícia, que age com inocência. Simples, que se comporta com franqueza, que é sincero e natural. Essa é, essencialmente, as definições das palavras. Pena que eu discordo. Bom, eu não discordo totalmente, é óbvio. Mas ingenuidade não se resume a essa definição dada pelo Aurélio. Na minha opinião, definitivamente não muito válida, a ingenuidade está muito mais bem posicionada se comparada com o medo e a curiosidade. Medo. Estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Aquilo que provoca essa consciência. Curiosidade. Qualidade do que é curioso, que tem grande vontade de saber. A minha visão sobre a ingenuidade é muito mais próxima de uma aversão ou uma noção do perigo de algo, muito provavelmente vindo da ignorância e desconhecimento. Mas é aí que entra a curiosidade, a ânsia de conhecer o perigo, de conhecer o seu medo. E é esse o resumo da minha experiência com Homestuck. Ok, veja bem. Quando você fala de Homestuck, sempre tem essa aura escura sobre a obra, como se fosse uma comida ruim, um anime pior ainda. E com razão. Fandom desse troço tem tanto caso merda que nem vale a pena comentar, sinceramente. Eu vou deixar no pinado aqui nos cards um vídeo explicando o porquê dessa fandom ser mais mal falado que Undertale. Que, aliás, a gente já vai falar sobre. Eu quero dizer... cosplay em um restaurante, começar a cuspir fervorosamente um balde com a piada de criar o Nicolas Cage. Até que é engraçado. Mas seria muito mais engraçado se o restaurante não fosse aberto ao público. Mas, enfim. Voltando ao assunto, no caso. Que não é à toa que as pessoas têm uma certa aversão aos fãs de Homestuck, com uma boa parcela de razão pra eles. Jesus. Mas, ei, uma obra não é o que os fãs fazem dela, né? Uma obra é a expressão da criatividade da pessoa por trás dela. E, boy, como autor desse treco criativo. Mas, voltando à minha refutação ao Aurélio, ingenuidade, no sentido descrito mais cedo por mim, foi o resumo da minha experiência com Homestuck por bons quase 5 anos. Então vamos lá. Essa é a minha experiência solitária com Homestuck. Vamos voltar um pouquinho no tempo? 2015. O que estava acontecendo com a internet naquele ano não era novo, mas as proporções que aquilo tomou eram. O termo fandom só começou a se popularizar de verdade pelo resto do mundo e sair da bolha estadunidense por causa desse único jogo. Exatamente. Ele que é celebrado pelos desenheiros de Hentai Furry até hoje. Five Nights at Freddy. Esse jogo foi o que bastou para que crianças de 10 anos parassem de assistir Bob Esponja e Padrinhos Mágicos na TV para começarem a fazer suas próprias animações no Flippa-Clip usando um celular com Android 6.0 de robôs peludos transando. Experiência própria. Esse maldito jogo foi o que empurrou muita gente pro cenário de jogo indie normie. E normie não no sentido necessariamente pejorativo, ok? Ok. Se não fosse por esse jogo, Undertale não teria o impacto cultural que teve. E nem o que teve na minha vida. Seria só mais um dos jogos de nicho que as pessoas olhariam, diriam: uau, pixel art maneira, mas não tem o nome da empresa, deixa pra lá. Eu não conheço quem que fez. Tá, eu tô definitivamente dramatizando demais, mas você entendeu. O inegável é que um dos impulsos iniciais para Undertale se tornar o que foi o nome do seu criador.
Toby Fox. Mas se você não é um adolescente com péssimas capacidades de socialização, você talvez não saiba o que diabos é Homestuck. Então, ok, vamos lá. Homestuck é uma webcomic escrita e desenhada por um filho da puta maior do que o Donald Trump. E o nome desse filho da puta é Andrew Hussie. A história fala sobre 4 crianças que estão jogando um jogo e conhecem 12 trolls na internet, alienígenas, e eles destroem o planeta e lero. A história estreou em 2009 e o seu aniversário de estreia, que é 13 de abril, acabou se tornando um meme na fandom e na própria obra, sendo um número bem recorrente, como o número 413 ou 4/13. Isso que nos Estados Unidos eles têm um sistema de data bem merda. O autor tem tanta noção do que a obra dele se tornou, que quando ele finalizou, ele adicionou no final da sinopse: tem mais de 8.000 páginas, não diga que ninguém te avisou. Bom, já que você está devidamente lecionado sobre o que é Homestuck, ótimo, vamos continuar. Ok, então seja eu. 2016. Criança burra que até curtia FNAF, mas nada muito grande. Até que o mesmo cara que eu vi explicando a lore e a história toda de FNAF me apareceu com Undertale. Compro o jogo, zero ele, começo a ver muita comic de áudio de Undertale e vendo um pouco sobre seu criador. Ah, Deus. Aquilo ficou preso na minha memória por um bom tempo. Era um vídeo de Undertale contando todo o processo da criação, e aí eles citaram Homestuck enquanto passava o começo do S, que é um dos mais famosos, aliás, Wake, que é a página que toca Megalovania. Que, aliás, a versão de Homestuck é muito melhor do que a de Undertale. Piadas humorosas. E a imagem que eles colocaram, que era o símbolo de loading que ficava tocando na página, que é o símbolo que expressa Durce, que é a lua roxa lá deles, me deixou muito curioso. E ficou na minha cabeça o símbolo. Então, quando eu pesquisei sobre, eu achei bem chato. E adivinha só, realmente foi melhor, porque eu era muito novo pra entender o Homestuck. Então, quando eu fui lá, eu voltei depois de 2 anos e pouco, e eu tentei de novo. E é claro que eu dropei na Intermission. Cara, olha, eu tentei. Dei 2 chances e, meu Deus, era entediante. Então, se passaram mais 2 anos, eu deixei de gostar de FNAF, graças a Deus, e comecei a virar um gostinha que gosta de analisar tudo que eu assisto. Passei a ver filmes ruins, ironicamente. Deus, eu até fiz uma review de um filme que ninguém liga e postei no dia do meu aniversário. E ele tá pinado aqui. Jabá! O ano de 2020 foi merda pra todo mundo, e isso todo mundo já sabe. Então, com o tempo livre, eu descobri que haviam saído cópias físicas de Homestuck. 3 jogos. Continuações que eram fanfics de conteúdo canonicamente duvidoso. E eu lembrei do eu de 4 anos atrás e percebi que tinha que matar a curiosidade dele. Olha, demorou. Eu dei toda essa volta pra voltar no assunto do começo. Ingenuidade. Eu tinha medo de entrar nisso. Todos os boatos que tinham sobre a fandom e a aura negativa que ela deixou na obra, e a internet quase que todo dia a eles não vai te dar a melhor das impressões. Definitivamente. Mas Deus, como eu tava curioso pra saber o que diabos ia sair dali. Eu não sabia quase nada. Eu sabia que tinha o cara de óculos, a mina cega cinza e um sapo. Então, quando eu abri o site pra ler e eu comecei, eu vi aquelas paredes de conversa online que as crianças estavam tendo e... quando eu tava quase dropando de vez, porque os meus olhos estavam implorando por ajuda, eu achei a minha salvação. Uma playlist com a dublagem de Homestuck em inglês e tava legendado em português também. Deus, aquilo me salvou. Se eu não tivesse achado aquilo naquele momento, eu não iria ter voltado. Então, eu finalmente comecei Homestuck de verdade dessa vez. A minha curiosidade legitimamente superou o medo de entrar naquela terra sem lei que parecia ser aquilo. Mas eu não poderia ter sido mais ingênuo. Eu gostaria de comparar a minha experiência nesse começo com o buraco de coelho de Alice no País das Maravilhas. O começo é lento e calmo e eu não via motivo de tanto alvoroço por esse pedaço extremamente próprio de intermídia. Até que eu percebi que as crianças se juntaram com aliens de outro universo para eles resetarem o próprio universo.
Agora eu entendi o porquê das pessoas gostarem tanto. Eu te juro, em menos de 3.000 páginas, as coisas escaloam de uma forma que eu sinceramente não imaginava. Visto que o ato 1 inteiro é o Jon se escondendo do pai dele, e o ato 5, ato 2... Eu não gosto muito dessa classificação também, tá? É as crianças destruindo todo mundo que elas conhecem para escapar de um cachorro assassino Arlequim que matou os pais de todas elas. Eu adoro essa série. Não, deixando a piada de lado, eu legitimamente adorei cada segundo disso. A escrita, as músicas, a arte, é tudo tão singular e fruto do meio que Homestuck saiu e que o Russ ajudou a criar. La Internet. A internet é um lugar esquisito, né? Quero dizer, é a invenção mais importante do século passado, sem dúvida. Mesmo com ela sendo criada em 1960, ela só foi começar a ser usada domesticamente em 90 e tantos, e ainda só no começo de 2000 que ela foi ficar realmente popular. E é nesse cenário de popularização da internet que nosso querido Andrezinho criou o site que iria mudar a vida dele, querendo ele ou não. Jogos, animações, imagens, todas essas coisas foram parte do começo da internet como conhecemos hoje. Sites como Newgrounds eram mantidos sempre com novos conteúdos, e a forma mais popular era o finado Adobe Flash, que descansa em paz. E ele também foi muito explorado pelo Russ. Eu tenho os meus problemas com Homestuck, ok? Eu tenho muitos problemas com Homestuck. Meu Deus, sou dislexo? Eu tenho meus problemas com Homestuck, ok? O ato 6, como um todo, é um deles. Tem muita flanderização de alguns personagens, como a Vriska sendo aos poucos descaracterizada e parecendo cada vez menos a sua wife aranha de seno cobalto que você tanto bate com Inta. E a obra sabe disso. Eles fizeram isso de propósito para levar um dos melhores diálogos que a obra tem. Vriska versus Vriska, entre parênteses, morta. É o melhor debate da série. Eu vou deixar as páginas aqui na tela pra quem estiver interessado. Eu não quero parecer mais fanboy do que eu já tô parecendo, mas eu quero muito falar da minha parte preferida de Preso Casa. O trabalho de intermídia que é feito aqui. Olha, imagina você, faixa dos seus 15, 16 anos, o modelo de geek que a mídia atual adora pagar de cool, o protagonista de Ready Player One, cresceu lendo quadrinhos da Marvel e DC. Você descobre Homestuck, acha o formato da história composta esquisita, mas você se acostuma. Até que chega em uma certa página e tem uma letra S entre colchetes. Você clica para acionar a página e é uma animação do Jon tocando piano enquanto a música toca simultaneamente. Ou então, a primeira vez que tocou Doctor e do nada era um jogo interativo em alto estilo no começo do ato 4. Isso que eu digo dentro da comic, porque fora ainda tinha os álbuns que foram disponibilizados do Bandcamp deles, que, meu pai amado, como tem música boa naquilo. E é por isso que eu acho que as cópias físicas que a Viz Media lançou há 3 anos meio bobas. E eles perdem o sentido. Eles mesmos admitem isso no trailer que eles fizeram para os livros. É uma história feita para a internet. Mas nós botamos em um livro! Não dizendo que é ruim, eu nunca li nem vi, mas inegavelmente perde propósito. Então, o ato 6 existe, né? Depois do time de música de Homestuck ficar muito feliz por eles terem derrubado 3 sites, com isso incluindo o Mega Upload e o Newgrounds, a obra tinha que continuar, visto que aquele clímax era a metade da história. Escuta, Cascade é ótimo. Todo mundo ama Cascade. É uma animação épica de 13 minutos. Homestuck poderia ter acabado ali sem muitos problemas, seria aquilo e nada mais. Mas o Russ não ganhou sua fama por ser um genocida maior do que o R.R. Martin por Cascade, sabe? O ato 6 veio. A gente conhece novos personagens, com mais de 10 deles aparecendo em um jogo Flash e sendo completamente descartados para morrer depois na mão dos grandes antagonistas da série, que representam o que poderia ter acontecido com Homestuck em Cascade. Poxa vida, não é por nada que Intermission 2 acontece logo depois do maior Flash mais conhecido da série toda. Lord English, a destruição encarnada. Ele quer destruir não só os personagens, nem o planeta deles. Ele só queria matar a própria irmã, que já estava morta, então ele foi numa rampage destruindo a própria realidade. Quem nunca? É uma terça-feira pra mim. Porque, sendo um pouco mais sério, o Lord English e o Caliborn representam a mesma ideia, visto que eles são o mesmo personagem. É o Russ se perguntando por que ele não acabou com a webcomic logo depois de seu pico de sucesso.
O paralelo entre o Russ e o Caliborn é tão palpável que, para não restar em dúvida sobre, o Dedé se colocou como guia da destruição, mostrando caminho para o Caliborn terminar o que ele não teve coragem. Mas se já foi difícil para nós, leitores, terminarem a obra, imagina o seu próprio criador. Então, mesmo sem coragem de fazê-lo, o escritor de toda essa porra de 8.000 páginas explicitou a vontade que ele tinha em um personagem. A estrutura desse vídeo já deve estar caótica o suficiente para a gente chegar nisso. Assim como o que eu quero dizer agora. Game Over. Game Over foi outro marco para a obra. E se você leu, você sabe por quê. Não viu? Bem, basicamente 3/4 do elenco morre aqui. E a parte mais interessante disso tudo é que o terreno para isso tinha sido preparado 1 ano antes de ocorrer. Visto que uma pausa de 1 ano aconteceu, deixando todos os fãs com o cu na mão por seus personagens favoritos. E depois de tanta espera, o autor vai e mata todos de uma vez sem te dar um descanso numa animação muito boa de 4 minutos. É assim que você é recompensado. É esse o tanto que o Russ te ama. O ato 7. Ele é algo meio controverso. Eu sinceramente amo. Quero dizer, ele finaliza muito bem. Ele faz tudo muito bem, é uma ótima conclusão, mesmo que deixam muitas pontas soltas, que foram deixadas justamente para a concepção dos epílogos e consequentemente Homestuck 2. Ele ainda é um dos melhores Flash, na minha opinião. Não só por causa da sua animação estupenda de linda, mas ele também carrega todo o peso de finalizar 7 anos de história em menos de 8 minutos. Não é à toa que eu já vi comparação entre essa animação com o final do meu anime preferido, Neon Genesis Evangelion, que acabou cunhando um termo interessante: a gainaxização. Opa, os artes da edição aqui. Eu acabei de perceber que eu cometi um erro enquanto eu estava escrevendo esse vídeo. E eu percebi que passei informação falsa, porque esse termo gainaxização, na verdade, não é ser parecido de alguma forma com o final da série Neon Genesis Evangelion. Não é esse o significado. O significado original é você parecer com uma física completamente surrealista de peitos em anime velho. Pode continuar com o seu vídeo, por favor. Perdão pelo erro. Pra ser bem rápido, Gainax é o nome do estúdio que produziu Eva. Do início ao fim. E por conta de falhas no orçamento e os cortes de verba que o estúdio sofreu, o anime teve seus 2 últimos episódios extremamente diferentes do clima que estava sendo construído, sendo para muitos um final extremamente anticlimático. E eu não posso negar, ambos os finais passam a mesma sensação esquisita de incompletude, novamente ambos tendo seus respectivos pedidos de desculpa pelo final diferente do esperado, eu com o anime sendo o filme The End of Evangelion e para webcomics sendo os epílogos. Nessa animação não é mais justo chamar eles de crianças. Eles morreram, eles mataram, eles lutaram, eles cresceram. No fim de tudo, eles não são mais crianças. No fim de tudo, eles também não são os deuses que eles parecem ser. Eles ainda são os adolescentes que cometeram muitos erros e isso definitivamente é explorado na sequência que ainda está sendo lançada. Pelo tanto de coisa que eles passaram, eles viraram adultos disfuncionais. Amadureceram todos muito cedo, foram forçados a isso. Cada um teve sua sequela, qual é mostrada além do canon. Homestuck hoje está fazendo 12 anos. Eu queria ter estado lá junto com os fãs devotos que esperaram a Omega Pause toda, só para terem seus corações partidos. Eu queria ter feito parte dos fãs que não conseguiram assistir Cascade quando foi lançado porque o Underground estava fora do ar. O tema de Homestuck, se já não ficou claro, é amadurecimento. A história não é sobre o jogo que as crianças estão jogando ou se eles conseguiram criar um universo ou não. É sobre as crianças crescendo e se tornando pessoas melhores. É sobre as crianças tendo que superar suas dificuldades e seus traumas. Porque é isso que é crescer. Meu nome é Osares Wachowski. Você pode me chamar quando quiser. Eu espero que você tenha aproveitado o vídeo. Ele deu bastante trabalho para fazer, mas eu fiquei bem feliz com o resultado dele. Eu espero que você tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Até mais.